O que a Bíblia diz sobre esse tempo que nós estamos vivendo de doença? Como é que está a nossa fé e a nossa religiosidade nesse tempo? Eu estou muito preocupado comigo, estou muito preocupado com os irmãos, com os adolescentes, muito preocupado com os jovens. Como é que se dá isso, né? Fiquei muito preocupado com os idosos quando eu ouvi aquela senhora pedindo para ir ao culto, porque aquilo é parte da vida social dela. Então é tudo muito difícil. E pensando nisso, eu quero partilhar o texto de Isaías 29, de 13 a 16. Isaías 29, de 13 a 16. Deixa eu só agradecer aqui a presença. Como é que é o nome, Wesley, do seu colega aí? Marcos. Marcos é colega do Wesley, soldado lá da base aérea. Não? Está lá da 17ª. Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe, Marcos. Seja bem-vindo. Agora você viu que o Wesley só anda, né? Só anda com militar agora, né? O cara de lá, anda com outro de lá. Deus te abençoe, queridos. Que Deus fale ao seu coração. O resto, todo mundo... O resto não, né? O restante, todo mundo de casa. Todo mundo de casa. Mas, Marcos, Deus, a gente gosta muito disso aqui, viu? A gente estava com saudade e você veio num momento especial aqui para partilhar conosco dessa saudade. Então, se sinta bem em nosso meio. Isaías 29, de 13 a 16, diz assim: O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai do que esconde profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Que Deus nos abençoe, queridos, na ministração da sua palavra. Irmãos, o livro de Isaías é um livro longo, e o período em que o profeta Isaías trabalha para o Senhor é um período muito longo, que vai mais ou menos 200 anos. O profeta Isaías passou 5 momentos no seu ministério. O primeiro, julgamento da Síria, depois a união entre a Síria e Jerusalém, depois a destruição de Samaria, a invasão de Judá, o cerco de Jerusalém, o julgamento e a restauração da Babilônia. Leu o profeta Isaías é muito bom, porque a gente percebe uma ação enorme. Tanto é que você, quando vai ler Isaías, você vê que Isaías está profetizando ao povo para que os filhos dele que fossem para o exílio da Babilônia ouvissem a profecia. Então Isaías manifesta a sua presença a partir de Deus no momento, diz o que vai acontecer, e para as outras pessoas que vão ouvir a profecia de Isaías dita para uma geração anterior. Então é um livro muito longo. E no Antigo Testamento, toda vez que o profeta aparecia, é porque o povo estava precisando ser chamado a atenção. Não existe, o profeta não entrava em ação se o povo estivesse bem, obedecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Ele fazia o seu trabalho ali de adoração, mas toda vez que o profeta fala, é porque o povo está de um jeito ou de outro longe do Senhor. E aqui nós temos o profeta Isaías, bem na invasão da Síria. O reinado está nas mãos do rei Ezequias, e aqui acontece os ais do Senhor, os terríveis ais, que é quando o Senhor fala assim: ai daquele que, isso nós temos no Novo Testamento, isso nós temos aqui no livro de Isaías. Então é uma chamada de atenção no povo,
É como se Deus estivesse falando assim: olha, você vai ver. Ai daquele que fizer isso. E esse aqui é um dos ais que está acontecendo, que o profeta Isaías está trazendo. E o profeta está trazendo um problema muito difícil de ser diagnosticado, como uma doença comum, mas que é difícil de perceber. Sabe essas pessoas que têm dor crônica? E a pessoa vai de um médico para o outro, e ninguém descobre, e ela continua com a dor. Esse é o problema que nós estamos aqui. E eu coloquei o nome aqui, só um nome didático de engano espiritual. E esse engano espiritual é assim, queridos: nós achamos que estamos agradando a Deus, mas na verdade nós não estamos agradando. Sabe o professor que finge que ensina e o aluno que finge que aprende? É mais ou menos o que está acontecendo. A diferença é que Deus não finge que ensina, Ele ensina. Mas o aluno aqui está fingindo que está aprendendo. Esse problema é o problema da hipocrisia religiosa, de um povo que aprendeu a ser religioso, que vive a sua religião, mas que na verdade não alcança Deus, não agrada o Senhor. E nesse tempo, queridos, de pandemia, eu percebo que isso se acentuou, ou esse problema tem tomado uma dimensão enorme. Por quê? Porque quando nós temos a igreja aqui, o templo, quando nós temos a terça para estudo bíblico, quando nós temos o grupo familiar, a escola dominical, o culto à noite, a base daquilo que nós aprendemos, um dos sustentáculos da nossa fé, que é o fato de sair da nossa casa, colocar a roupa de igreja, colocar a Bíblia, pegar a Bíblia, colocar as crianças no carro, na bicicleta, pegar um ônibus, sair da sua casa, ir para um local santo. Isso nos ajuda a viver a nossa religiosidade. Por outro lado, isso também pode nos enganar muito, porque muitos de nós que estamos agora no meio de uma pandemia, que não podemos ir à igreja, nós estamos vazios, nós não estamos conseguindo manter a nossa vida espiritual, nós não estamos conseguindo nos sentir conectados com Deus. Nós estamos conectados com tudo, porque nós recorremos à internet, mas nós não conseguimos nos conectar com Deus, e muitos de nós estão com a fé esfriando. E aí eu fiquei me perguntando: será que eu sou verdadeiro diante de Deus? Será que você é verdadeiro? Será que você é religioso? Será que esse ai serve para mim e para você? Como é que se dá esse engano espiritual? Como é que acontece isso? Porque no corpo humano, queridos, o corpo tem uma capacidade de se enganar, que, por exemplo, algumas mulheres têm gravidez psicológica. Elas ficam grávidas, a barriga cresce, o seio dá leite e ela não está grávida. De uma vontade enorme. Isso acontece inclusive com os animais. O enganar-se faz parte da nossa natureza humana, faz parte de um processo psicológico de defesa nossa. Nós nos enganamos que está tudo bem, nós nos enganamos que não estamos doentes, nós nos enganamos que nós já perdoamos lá no passado. E aí o presbítero Hélio falou uma coisa, que quando ele começa a se olhar, ele percebe que uma mágoa que ele achava que estava curada não está mais. E isso não aconteceu só com ele, não. Aconteceu comigo e aconteceu com muitas pessoas que eu tenho conversado, que agora, como a gente tem mais tempo para pensar, é aquilo que o Davi fala, né? Senhor, traz a memória, vê se há em mim algum caminho mau. E quando a gente olha para o nosso coração, então esse engano espiritual pode se dar de várias formas. E eu quero propor algumas para nós. Primeiro, ele se dá numa busca equivocada. Versículo 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra. Queridos, veja que o Senhor não está falando de um povo rebelde que não vai ao culto.
O Senhor não está falando de um povo que pega todo o seu dinheiro e gasta para si e não tira a parte que cabe ao Senhor. O Senhor não está falando de um povo que tem uma marca que que não passou pelo batismo, ou que não tem uma denominação. Aqui não tinha denominação, né? Mas a gente trazer para hoje. Ele está dizendo para um povo que busca. Só que daqui a pouco ele vai falar um mais, que é uma contraposição a isso. Então, a nossa busca pode sim ser equivocada. E agora então, que nós não temos isso aqui como muleta, porque você pode estar a pior pessoa, você pode estar com o pior pecado, você coloca uma roupinha bonitinha, vem à igreja, um sorriso no rosto, senta na mesa do Senhor, às vezes participa da mesa do Senhor, sabendo que vai tomar juízo para si, mas você o faz, e agora você não tem. Então a nossa busca pode muitas vezes ser enganosa. Nós estamos buscando, nós estamos adorando, nós estamos nos aproximando. Olha o que Deus fala, né? O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honram. É um povo que sabe hino, é um povo que canta bonito, é um povo que tem todo o domínio da religiosidade. Queridos, e por mais que esteja no contexto de um ai, de uma repreensão, nós podemos olhar e perceber mais uma vez o amor do Senhor. Sabe por quê? Porque, como dizia minha avó, a gente não gasta vela com defunto ruim. Os antigos diziam isso, né? Ninguém acende uma vela para defunto ruim. A repreensão, ela, como condição de existir, ela traz o amor. Porque você repreende por quem ama. Você chama a atenção de quem ama. Então toda essa repreensão do profeta traz consigo um amor pelo seu povo. E Deus chama a atenção e fala assim: gente, vocês podem estar vivendo um engano espiritual por conta de uma busca equivocada. Você até se aproxima de mim, você usa os seus lábios, você usa, como é que ele diz aqui? Os seus lábios me honram, você usa a sua boca, só que agora vem o mais. E o mais faz parte desse processo de um engano espiritual, que primeiro passa pela busca equivocada. Em segundo lugar, passa por um afastamento gradual. Olha o que diz: mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem que maquinalmente aprendeu. Veja que coisa triste, queridos. Vocês não têm ideia como é que Deus ficou perturbando o meu juízo essa semana. Deus está falando assim, você se aproxima de mim. Eu falo, opa, sou eu. Queridos, eu sei que com você acontece isso também, né? Comigo, pense em alguém que tenta se aproximar de Deus. Eu tento muito. Aliás, eu vivo isso. Eu sou pastor de uma instituição. Só que o Senhor fala assim, gente, você está me buscando, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Sabe por quê? Porque o seu temor consiste apenas em mandamentos de homem que você aprendeu. É como se você fosse um rato de laboratório que está repetindo um processo que você aprendeu. Quando você pega um ratinho daqueles branquinhos, você consegue ensinar ele. Por exemplo, você pode ensinar ele que na hora que você toca, que você faz assim, libera água para ele beber. Você pode ensinar ele a tocar uma campainha para poder beber água. Você pode ensinar ele a dar tantas voltas naquela bolinha para poder comer. E ele aprende. E muitas vezes, queridos, eu me sinto um rato de laboratório diante do Senhor, nesse afastamento gradual. Porque Deus fala assim, Daniel, você até me busca, mas o teu coração está longe de mim. Porque o teu temor não está
baseado naquilo que eu sou, mas está baseado naquilo que você aprendeu de homens. Irmãos, está passando da hora de nós aprendermos que Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Deus não quer que sejamos religiosos, Deus quer que tenhamos temor. Porque o que vai nos segurar na presença dEle, o que nos faz não dar vazão para o nosso pecado, não é a religião e a igreja, e eu e você sabemos disso, porque todos nós, quando queremos pecar, quando abrimos mão da santidade de Deus, a igreja, o casamento, os filhos, o Estado, nada nos segura. Nós vamos lá e pecamos. Nós vamos lá e pecamos. Nós fazemos parte de um povo santo, nós fazemos parte de um povo que canta, nós fazemos parte de um povo que se aproxima de Deus, mas estamos gradualmente nos afastando de Deus, porque o nosso temor não está baseado em quem Deus é, está baseado naquilo que nós aprendemos. O jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de dizimar, o jeito de conversar, o jeito de fingir. O jeito que nós maquinalmente aprendemos. Queridos, como tem sido a tua busca por Deus? Nesse tempo que você não tem o templo, como tem sido a tua busca por Deus? Você está conseguindo? Eu sei que a comunhão faz falta, e eu não estou negando isso, que aliás é uma das coisas que a gente mais ensina na igreja, né? Que são os 3 pilares da nossa religiosidade. Um deles é a comunhão, a outra é a oração e a outra é a Bíblia. Eu sei que quando não tem a comunhão a gente fica meio capenga assim, mas você, sinceramente, a tua vida está baseada em quê? Às vezes, queridos, eu vejo que Deus está olhando para nós, Ele deu uma chacoalhada no mundo, como se ele pegou o mundo assim, né? Eu falei isso essa semana, que Ele fez assim, ó, deu uma rodadinha no mundo e ficou todo mundo perdido e falou assim: eu vou tirar o templo de vocês, para ver com o que vocês me temem. Vocês cultuam naquele processo que vocês aprenderam ou vocês me temem? Será que ao invés de nos aproximarmos de Deus, nós não estamos nos afastando dEle? De onde vem o teu temor? Foi daquilo que a Bíblia te ensina ou você tem medo da igreja? A Tati não está aqui, né? A Tati é impressionante. Quando eu quero falar com o Ronaldo ou a Suzana, que eles não atendem telefone nunca, eu ligo para a Tati. Porque a adolescente, ela está sempre... Aliás, queridos, se tiver filho em casa, pode ligar para o filho que ele atende telefone. Quando ela olha meu nome no telefone, ela atende com desespero. Pastor, o que o senhor quer? A última vez que eu liguei, ela falou: pastor, o que eu fiz? Eu falei: não, filha, você não fez nada, não. Não, pastor, olha, aí eu estou ligando, né? Fico ligando para os irmãos da igreja. Um dia ela falou para mim assim: pastor, foi sem querer. Eu falei: foi sem querer o quê, filha? Ela: o que eu fiz que o senhor está me ligando? Eu falei: estou ligando para saber como é que você está. Ela falou assim: não, eu estou bem, não precisa ligar, não. Aí hoje eu liguei para falar com a mãe dela, e ela falou: pastor, está tudo bem? Sabe por quê, queridos? Eu entendo a Tati. É o pastor que está ligando, que existe um peso espiritual e um peso social na cabecinha dela muito forte, muito forte. E eu olho para a Tati, e hoje eu fiquei pensando muito, porque eu fiquei me colocando nesse texto, né? O que a gente vai ensinar para a Tati? Ela ter medo do pastor ou ela ter medo de Deus? Ela temer a mim ou a Deus? Porque um dia a Tati vai para a faculdade. Um dia a Tati não vai me ter mais como pastor. Talvez um dia a Tati tenha um pastor que seja menos relacional. E aí? Onde está baseada a religiosidade dela? E eu falo por ela, pelas minhas filhas, pelo Arthur, pelas filhas do Vandim, por todos os nossos filhos e por nós mesmos. Porque esse mesmo povo que se aproxima de Deus, numa busca equivocada, gera um afastamento gradual. E sabe o que é o pior disso, queridos? É o terceiro ponto.
que é uma rejeição divina. Olha o versículo 14. Continuareis a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus está falando assim, é o seguinte: esse povo se aproxima com os lábios, esse povo não me teme, eles estão só repetindo um processo religioso, eles estão se afastando de mim, mas eu vou continuar operando. Eu vou continuar mostrando a minha grandeza. Versículo 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem à escura. Quem nos vê? E dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Irmãos, aqui está o nosso problema. Diante de Deus, nós não podemos nos esconder. Aliás, o salmista já teve essa crise. As crises que nós temos, queridos, não são novas, elas já tiveram na Bíblia. Os nossos irmãos do passado já passaram por ela. Nenhum de nós é capaz de inventar um pecado novo. Alguém já pecou e a maioria deles estão expressos na Bíblia. O salmista diz assim: para onde fugirei? Para onde me esconderei? Se suba ao céu, lá está. Se desça ao mais profundo abismo, lá está. Se faça a minha casa, o Senhor está em todo lugar. E assim mesmo, alguns de nós continua vivendo uma aparência e fazendo as obras à escura. E a gente pergunta assim: quem nos vê? Quem nos conhece? E João vem dizer que Deus é luz, e quem se aproxima da luz não tem os seus pecados encobertos. Não dá, queridos, não dá. E o versículo 16, ele conclui dizendo: que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Queridos, por melhor que um vaso seja, por mais bonito que ele seja, ele continua sendo barro. Ele continua dependendo de alguém para poder modelá-lo, para poder fazê-lo. E o Isaías está dizendo assim: gente, vocês estão mudando a lógica. O vaso não pode olhar para o oleiro e dizer: quem que me fez? Foi ele. Tanto é que o apóstolo Paulo, em Romanos 21, usa a mesma expressão. Ele diz assim: o oleiro não tem direito de fazer do barro uns para fim nobre e outros para uso desonroso. Quando o apóstolo Paulo está ensinando a respeito da salvação. Veja, queridos, essa rejeição divina, ela é terrível. Aliás, a rejeição é um dos piores sentimentos que nós podemos ter ou que alguém tem por nós. E o profeta Isaías está falando assim: gente, olha, é o seguinte, vocês entraram numa rede de engano espiritual, e essa rede de engano espiritual, ela passa por uma busca equivocada. Vocês estão falando só com os lábios. Essa busca equivocada de vocês está fazendo um afastamento de Deus, porque o temor de vocês não está em Deus, o temor está naquilo que vocês aprenderam dos homens, e isso vai desembocar numa rejeição divina. Deus vai um dia olhar para você e vai te rejeitar. E nós acabamos de ler o texto na parábola que diz que nós temos que ficar sempre prontos. E se Jesus voltar amanhã? E se ele voltar daqui 1 ano? E se essa chacoalhada for a última e o mundo tiver para acabar? E quando isso acontece, nós perdemos o nosso rumo. Nós não estamos conseguindo manter a nossa vida espiritual, porque nós não estamos tendo o templo. Veja, irmãos, tem alguma coisa errada conosco. Nós temos que admitir. Nós temos que aproveitar o tempo para nos prostrar, nem que seja para falar conosco mesmo, para olhar para o nosso coração, para se prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, o que eu fiz? O que me ensinaram? Porque alguns, queridos, estão sinceramente enganados pela religião. Ele aprendeu assim. Não é nem culpa dele. Ele aprendeu assim. Lógico que é culpa dele, né? Mas estou dizendo assim, ele aprendeu que religião é isso.
E agora que tira a igreja dele, por exemplo, alguns de nós, queridos, alguns de nós não está dando o dízimo. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu que dízimo só se dá nessa caixinha aqui, ó, que se chama gasofilácio. E eu ficava com medo de afirmar isso, porque eu falei, cara, o cara pode transferir, não consegue vir à igreja. Só que eu encontrei um amigo da mesma idade minha, essa semana. Acho que Deus foi colocando essas coisas essa semana no meu caminho, que é para eu ficar me questionando mais, né? Eu fui conversar com ele sobre o texto, ele falou assim, pastor, eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu estou com 3 meses o dízimo retido lá na minha casa. Eu vou lá, saco e deixo lá na minha casa, está lá dentro de uma caixinha. Eu falei, cara, por que você não transferiu? Ele falou, porque não é a mesma coisa. O bom é colocar na caixinha. Por quê, queridos? Por quê? Saudade da igreja? Vontade de colocar aqui, eu não estou nem falando que é o caso dele, tá? Vontade de colocar aqui para que as pessoas vejam. Vontade de que o tesoureiro tenha assinado dando aquele visto. Por que eu não posso transferir o meu dízimo? Porque ninguém vai ver? Veja, que são aspectos de religiosidades aprendidos. Isso é o exemplo do dízimo, mas isso é da minha oração, isso é da minha leitura bíblica, isso é da minha devoção, isso passa por tudo. E, porque eu estou me propondo a não fazer perguntas sem dar respostas, eu quero falar e daí, para finalizar. Depois disso tudo, você pode perguntar, tá, pastor, e daí? Eu até me identifiquei, eu faço o quê? Primeiro, a nossa busca precisa ser sincera e pelos motivos corretos. Queridos, a tua busca, ela não pode ser a partir do pastor e a partir da instituição. Ela tem que ser uma busca sincera de alguém que está sedento de Deus. Pode ter saudade da igreja, eu também estou com muita saudade, não tem problema, mas a tua busca tem que ser sincera. O teu retorno tem que ser intencional, como Apocalipse diz assim, olha onde caístes, levanta e volta. E volta, queridos. Pastor, eu volto para onde? A igreja está fechada. Volta para Deus. Não é para a igreja, é para Deus. E em terceiro lugar, clame por misericórdia e por aceitação. Diga assim, Deus, me aceita. Me aceita. Me ensina o teu temor, me ensina a viver sem as rédeas da religião, me ensina a usar a instituição como algo que me alimenta e me faz ficar perto de ti, mas que eu não dependa dela única e exclusivamente para te adorar. Me ensina. Deus está dando a oportunidade para nós, queridos, a vivê-lo, a adorá-lo, a buscar sinceridade, sem necessariamente passar pela instituição. Isso não vai ser sempre, vai voltar. Está voltando, nós estamos reunidos. Gradualmente vai voltando e nós vamos voltar à nossa vida normal. Mas eu tenho medo que nós tenhamos passado por toda essa pandemia sem ouvir aquilo que Deus está falando para nós. Amém? Baixa tua cabeça e fala com o Senhor. Paizinho, querido, é muito difícil para nós, Pai, fazer um diagnóstico nesse momento. E olhar para o Senhor e dizer que nós somos esse povo. Nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui. Nós acabamos de cantar. Nós amamos esse lugar, nós amamos o Senhor. Alguns aqui têm uma sinceridade diante do Senhor. Alguns lutando contra os seus fantasmas, os seus pecados. Mas o que nós não queremos, Pai, é viver um engano espiritual. O que nós não queremos, Pai, é uma busca equivocada. O que nós não queremos é um afastamento gradual do Senhor que nos leva tão distante que a gente não consegue mais te ouvir. E principalmente, Deus, nós não queremos ser rejeitados pelo Senhor. Então,
por misericórdia, desperta a tua igreja. Que esse tempo que o Senhor permitiu de tanta dor, tanta agonia, de tanto distanciamento social, seja um tempo de proximidade do Senhor. Para que quando nós voltarmos a nos encontrar, a nossa fé esteja tão fortalecida, que nós vivamos um momento novo da tua igreja. Um momento de evangelismo, um momento de abençoar o próximo, um momento de crescimento, um momento de consolo, um momento de restauração. Que o Senhor nos ensine nesse tempo a buscar o temor do Senhor e não da religião. Que o Senhor nos ensine nesse momento a orar ao Senhor, a viver a presença do Senhor. Nós homens, ou as mulheres que chefiam os seus lares, que não têm um homem dentro de casa e têm a responsabilidade de cuidar espiritualmente da casa, que o Senhor nos encha de poder, Pai, para que os nossos filhos, no momento que eles voltarem para a escola dominical, eles voltem profundamente abençoados com tudo que nós ensinamos. Que as nossas esposas sejam nutridas espiritualmente pelo sacerdócio que nós desenvolvemos em casa. E que a igreja, Pai, seja um lugar de fortalecimento, seja um lugar de comunhão, mas que ela não seja um único lugar em que nós buscamos o Senhor. Porque senão a nossa fé é vazia e a nossa religiosidade não te agrada. Nos ajuda. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a diagnosticar sinceramente a nossa situação. E para aqueles que não estão passando por isso, Deus, glórias ao teu nome. Que o Senhor continue fortalecendo. E para aqueles que estão passando por isso, que a tua misericórdia seja sobre eles. E que eles consigam retornar para um amor sincero, para um temor evidente ao teu nome. Para que o teu nome seja glorificado em nós de uma forma sincera e verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam com vocês hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, boa semana. Não saia sem fazer assim de longe para o seu irmão. Você que está nos acompanhando e não pôde estar aqui, que Deus te abençoe, que essa palavra toque ao seu coração. Amém?